A referência utilizada foi o livro ABAS, Imunologia Celular e Molecular. Inclusive, eu recomendo a leitura desse livro para auxiliar, né, no aprofundamento dos conteúdos. E o foco da aula de hoje é a imunidade inata. A imunidade inata, como estudamos, ela pode ser chamada de natural, inespecífica ou nativa. Por quê? Bem, antes mesmo da invasão de um micro-organismo no nosso corpo, ela já está pronta. Por isso que ela é chamada nativa. É como se a gente já nascesse com a imunidade nativa pronta no nosso organismo. Ela é a primeira linha de defesa. Então, coloca isso em mente. Quando o micro-organismo tentar invadir o nosso corpo, a primeira que vai agir é a imunidade inata. E ela não se altera com níveis de exposição. Ou seja, se um micro-organismo tentar invadir o corpo, e digamos que mês que vem ele invadir o corpo novamente, a imunidade inata sempre vai responder da mesma forma. Ela não muda, ela não altera, ela não se adapta. Ela é imunidade inata. Tudo bem? A imunidade inata, ela possui barreiras físicas, como por exemplo a nossa pele, barreiras biológicas, como por exemplo a existência de micro-organismos que já residem em nosso corpo, barreiras químicas, como por exemplo ácidos, bases presentes no nosso corpo, e barreiras fisiológicas, como o processo da inflamação ou o processo da febre. Ela é constituída por vários tipos de células, como células natural killer, como células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, enfim, que nós faremos um vídeo apenas sobre as células do sistema da imunidade inata e também de proteínas sanguíneas, que fazem parte de um sistema chamado de sistema complemento, que também iremos abordar em um outro vídeo. Então, o foco da aula de hoje é sobre barreiras físicas, biológicas e químicas da imunidade inata. Bem, começando pela barreira física, nós temos a nossa pele. A nossa pele possui um epitélio com zonas de oclusão chamadas de tight junctions. Ou seja, elas têm zonas muito apertadas entre si, o que dificulta que o micro-organismo consiga do meio externo passar por essas zonas para o meio interno. Então realmente cria uma barreira física. E ela tem uma característica muito importante da nossa pele, que é a descamação. Porque na nossa pele, quando tem a invasão de micro-organismos, devido à pele sempre estar se renovando e descamando, esses micro-organismos são levados para fora. E isso é uma qualidade muito importante na defesa inata. Então, primeiro ponto, descamação e a forma como as nossas células estão unidas entre si. Outra forma de defesa inata da nossa pele é a presença dos nossos queratinócitos. Bem, a nossa pele ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Na nossa epiderme, que é a camada mais externa, ela tem outras subdivisões. Nós temos os nossos grânulos de queratina. O que são essas queratina? A queratina ela vai conferir uma resistência mecânica contra raios ultravioleta, radicais livres, impermeabilidade para perda de água, calor, enfim. E quando essas células morrem, elas criam uma camada de queratina, de queratinócitos mortos, na nossa camada córnea. Isso oferece também um bloqueio físico, uma barreira física para entrada de patógenos, que dificulta então a entrada de patógenos. Por isso que os queratinócitos eles são importantes na mediação da imunidade inata, dessa defesa, certo? Então nós vimos aqui, forma como as células se unem é importante, o processo de descamação e os queratinócitos. Além disso, na nossa epiderme nós temos células do sistema imune. Nós temos aqui uma célula chamada de células de Langerhans. Essas células são como se fossem sentinelas, que se por acaso algum patógeno, algum micro-organismo conseguir adentrar, essas células aqui, sentinelas, irão destruir esse invasor. Tudo bem? Vamos seguir. Outra forma de defesa do nosso corpo, com relação à nossa pele, é o sebo. Bem, o sebo ele forma uma fina camada, uma película protetora na nossa pele, formada principalmente por ácidos graxos, que vão conferir um pH baixo, ou seja, um pH ácido, que é inóspito
para a proliferação e a presença de patógenos. Então o sebo é muito importante. Esse sebo ele é produzido em outra camada, na camada média, na camada derme, através da glândula sebácea. Essa glândula sebácea ela é constituída por sebócitos, que esses sebócitos eles vão acumulando lipídios como triglicerídeos, como o colesterol, ésteres de colesterol, que vão enchendo os vacúolos e tem uma descarga de secreção do tipo holócrina, através dos folículos pilosos. Então essa secreção ela é despejada e ela consegue emergir para a epiderme, formando essa capa, essa fina camada protetora com pH ácido, o que vai dificultar a proliferação então de micro-organismos, o que de fato então é uma defesa. Então voltando, recapitulando, pele, forma de união da pele, ajuda na defesa, a descamação, a presença dos queratinócidos que vão formar uma camada de barreira física. Além disso, na nossa derme, nós possuímos então as nossas glândulas sebáceas, que vai produzir o sebo, e o sebo é ácido e auxilia na proteção contra patógenos. Vamos continuar. Na nossa pele, e principalmente no nosso trato gastrointestinal, trato respiratório e trato urogenital, nós temos a nossa camada de mucosa. Essa camada de mucosa, ela produz o nosso muco, certo? O nosso muco, ele é um líquido viscoso contendo glicoproteínas, chamados de mucinas. E ele é produzido pela essa camada mucosa. A principal função do muco no processo de defesa do nosso corpo é a retenção de patógenos. Funciona também como uma barreira física. E tanto no nosso trato gastrointestinal, no nosso trato respiratório, nós temos pelos e cílios, né? No nosso trato gastrointestinal nós temos cílios e, por exemplo, no nosso trato respiratório nós temos os nossos pelos, que funcionam como filtros. Então esse muco, ele retém esses micro-organismos e através de processos mecânicos, como por exemplo o espirro, a tosse, movimentos peristálticos, o próprio movimento ciliar mecânico, ele expulsa então o nosso patógeno para o meio externo, né? Então aqui, por exemplo, nessa imagem dessa lâmina histológica, nós vemos aqui então os nossos cílios, na nossa traqueia, por exemplo. Justamente que aqui nós temos o nosso epitélio mucoso que forma o muco. Esse muco invade essa zona ciliada, que retém os patógenos, micro-organismos, e esses cílios, eles movimentam através de reflexos mecânicos, fazendo com que o patógeno seja expelido. Tudo bem? Além disso, é muito importante entender que o nosso trato gastrointestinal é uma área externa, é a parte de fora do nosso corpo. Então, o nosso trato gastrointestinal, ele tem muitas formas de defesa. Além do epitélio mucoso, dos cílios, de ácidos no nosso estômago e vários tipos de enzima que eu vou falar adiante, nós temos que entender que tudo que é absorvido pelo nosso corpo, tudo que é absorvido pelo nosso trato gastrointestinal, pelo nosso duodeno e jejuno, ele é tributado para a nossa veia mesentérica inferior e superior, se une com a esplênica, que tributa então na veia porta, que vai ao fígado. E no fígado nós temos então as nossas células de Kupfer, que são células sentinelas que ficam no nosso fígado para defesa. Então, ainda que o nosso patógeno ele entre por exemplo, pela nossa cavidade oral, através de alimentos, consiga passar pela saliva, pelo muco, pelas células ciliadas, consiga vencer todo o epitélio envolvido do trato gastrointestinal e ele cai na corrente sanguínea, ele vai ser tributado no fígado e lá terão essas células de Kupfer que vai tentar combater. Tudo bem? Então nosso corpo é muito inteligente nessa imunidade inata. Vamos seguindo. Além disso, no nosso corpo nós possuímos a nossa microbiota. O que é a microbiota? Microbiota são os micro-organismos que vivem no nosso corpo. É as chamadas bactérias boas, que protegem o nosso corpo. Por quê? Porque competem por espaço e nutrientes. Por exemplo, no meu intestino grosso, por exemplo, tem muitos tipos de bactérias lá. Essas bactérias não causam uma doença em mim. Elas estão vivendo lá. Quando determinado micro-organismo ele chega ao meu intestino grosso, ele não tem espaço para
colonizar, ele não tem nutrientes suficientes porque essa minha microbiota já está competindo por espaço e nutriente, então ela é saudável para o meu organismo, certo? Além disso, nós temos as nossas enzimas e a função dos nossos ácidos como proteção da nossa defesa inata. Uma enzima importante e conhecida é a lisozima. A lisozima ela é capaz de degradar a parede bacteriana. Onde que ela é presente? Nas nossas lágrimas, na nossa saliva, no nosso suor, no muco, urina, presente no muco do nosso intestino. Então, nas secreções do nosso corpo, elas possuem essa lisozima, que é essa enzima, que é capaz de degradar a parede bacteriana. Outra enzima presente em várias secreções do nosso corpo é a lactoferrina. Essa lactoferrina, ela vai reter ferro e vai inibir o crescimento de bactérias, presentes, por exemplo, nas nossas lágrimas, na nossa saliva e no nosso muco do trato gastrointestinal, respiratório e urogenital. No respiratório, por exemplo, nós temos os nossos surfactantes, que também vão ser substâncias que vão auxiliar, então, na nossa defesa do nosso corpo. Então, aqui, também nós temos o nosso cerume, a famosa cera de ouvido, que ela é composta por ácidos graxos, então vai diminuir o pH também, vai tornar ácido e vai dificultar a existência ali de patógenos. Parece muita coisa, mas são formas como o nosso corpo defende. Então vamos entender aqui, vamos dar uma recapitulada para a gente conseguir compreender esses processos. Então aqui, no nosso corpo, nós temos vários tipos de defesa. Da nossa pele, nós temos a descamação, nós temos a produção do sebo, nós temos a produção de queratinócido, que vai formar uma barreira física, e o sebo vai diminuir o pH, porque ele é formado por ácidos graxos, assim como o cerume, presentes na nossa orelha. Nós temos substâncias surfactantes no nosso pulmão, nós temos ácido no nosso aqui é fígado. Aqui as células de Kupfer no nosso fígado, ácidos no nosso estômago, no nosso intestino nós temos microbiota, nós temos cílios na nossa traqueia, pelos na nossa narina, nós temos o muco presente em todo o nosso trato gastrointestinal, nós temos células de Langerhans presentes na nossa pele, na nossa camada da nossa derme. Além disso, nós temos o nosso suco gástrico, no nosso estômago, que ele é produzido pelas células parietais, e além disso, nós temos, nas mulheres, tem-se no epitélio vaginal, além da presença da microbiota de células da linhagem dos lactobacilos, produzem esses lactobacilos ácidos láticos, que diminuem o pH do epitélio vaginal. Esse ácido lático, ele confere um caráter de resistência, ele consegue impedir o crescimento de muitos tipos de bactéria, então é um tipo de defesa. Além disso, as lágrimas, as nossas salivas, elas conferem um caráter chamado de flushing, que é a lavagem. O nosso suor, a nossa saliva e as nossas lágrimas, elas lavam o epitélio que estão em voltas, que é uma forma, então, de fazer uma defesa inata, uma barreira. Além disso, nós temos processos fisiológicos da defesa, como, por exemplo, o processo da inflamação, que eu vou fazer um vídeo só para isso. Por exemplo, a febre, a variação de temperatura, auxilia para que conseguimos combater a patógenos. Nós temos também outras secreções, como a bile, enzimas digestivas, como por exemplo a pepsina, que consegue degradar alguns tipos de micro-organismos. No leite materno nós temos muitos tipos, nós temos lisozima no leite materno, nós temos imunoglobulinas que vão dar anticorpos do tipo IgA para o nosso filho, para o bebê, E no sêmen nós temos também zinco, que vai auxiliar na defesa inata, e também um tipo de peptídeo, que é produzido por epitélios e células do sistema imune, que são as defensinas. As defensinas, elas são peptídeos que têm áreas catiônicas e hidrofóbicas, e elas auxiliam para destruir membrana de micro-organismos. Como elas formam poros em muitos tipos de micro-organismos, fazendo com que esses poros vazem conteúdo e destruam essa célula. Além disso, atuam como sinalizadores imunes. E aqui vai um conceito importante, que é um caráter de citocinas, ou seja, que atraem, que sinalizam, que recrutam células do sistema imune
para o foco infeccioso e também impedem a entrada de vírus, desestabilizando o envelope viral e também bloqueando receptores virais ou celulares. Além das defensinas, que são produzidas pelas células do sistema imune e também pelo epitélio, nós temos as catelicidinas, que têm ação antimicrobiana direta, ou seja, destrói alguns tipos de bactéria, auxiliam na modulação do sistema imune, ou seja, também realizam essa sinalização que faz com que recrutem outras células do sistema imune, e também elas fazem o quê? No momento em que elas estão na forma LL37, elas neutralizam os LPS, que são lipopolissacarídeos. O que é o lipopolissacarídeo? O lipopolissacarídeo é uma molécula tóxica presente na membrana de bactérias gram-negativas. Então, nessas bactérias gram-negativas, nós temos os LPLs, que são tóxicos, e essas catelicidinas, elas neutralizam e fazem com que elas se tornem menos tóxicas para o nosso organismo. Então, veja, o nosso sistema imune inato, ele é composto por vários tipos de barreiras. Nós temos barreiras físicas, nós temos barreiras químicas e nós temos barreiras biológicas, como outros micro-organismos. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a definição de imunidade inata, que ela nasce pronta, que ela é nativa, que ela é inespecífica, que ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo. Ela é rápida. Nós aprendemos os componentes da imunidade inata, que justamente são as barreiras, além das barreiras, as células do sistema imune, proteínas do sistema imune para formar o sistema complemento. Nós estudamos a pele, as camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme. A epiderme nós temos então os queratinócitos, nós temos ali uma fina camada de sebo, de cerume, as tight junctions, que são a forma como as células se unem fazendo um bloqueio físico, dos queratinócitos, das células de Langerhans, que fica na camada da derme, da pele. Nós estudamos o muco presente no nosso trato gastrointestinal, respiratório e urogenital. Nós estudamos também as células de Kupfer, que ficam no fígado, em que todo o conteúdo, tudo que consegue adentrar o nosso trato gastrointestinal, que cai na corrente sanguínea, vai para o fígado e são combatidos por essas células de Kupfer. Nós estudamos sobre a nossa microbiota e a importância, além da microbiota gastrointestinal, a microbiota presente na nossa pele e a microbiota presente no epitélio vaginal, que produz o ácido lático, porque é da linhagem das bactérias, dos lactobacilos. Então produz esse ácido lático que diminui o pH e torna o epitélio vaginal ácido. Além disso, nós estudamos várias enzimas, como, por exemplo, a lisozima e a lactoferrina. Nós estudamos o processo de flushing, que é a lavagem, seja por lágrima, saliva ou suor. Nós estudamos também que no leite materno nós temos lisozima, no sêmen nós temos zinco e também as defensinas e as catelicidinas, que são produzidas por células do sistema imune e também pelo epitélio. Então veja, parece ser muita coisa, mas ao mesmo tempo, quando nós paramos para pensar sobre o sistema, sobre essa primeira etapa, sobre as camadas em que o micro-organismo ele vai invadir, nós conseguimos compreender que a imunidade inata, ela funciona como uma barreira. E nas próximas videoaulas, nós iremos estudar sobre quais células compreendem o sistema imune inato. Depois eu vou fazer sobre inflamação, o estudo da inflamação e o sistema complemento. E diante nós seguimos com o nosso curso. Então, obrigado por ter assistido essa videoaula. Espero que tenham gostado, tirado dúvidas, uma parte também introdutória sobre o sistema imune inato. Eu sei que é difícil, são muitos termos, alguns termos em inglês que não foram traduzidos e que a literatura ainda os mantém, mas é importante o estudo desse conteúdo e que ele é sequencial. A cada vez nós vamos retornando a esses conceitos, então é importante que sane as dúvidas para seguir para o próximo conteúdo. Então eu agradeço por ter assistido, tá? Muito obrigado.